Bom, BB Seguridade, com toda certeza, faz parte daquelas empresas queridinhas do mercado, principalmente quando a gente está falando de dividendos. Porém, ela vem despencando recentemente. Você perceber, existe uma desvalorização na ordem de 12% nos últimos 6 meses. Existem 5 erros que eu vou trazer em relação à análise trivial que as pessoas fazem de BB Seguridade, que provavelmente você já ouviu falar na internet ou até sem querer acabou cometendo um equívoco, né? Quando o outro erra, ele erra. Quando você erra, um equívoco. Tudo bem. Também vamos avaliar as métricas da empresa de forma geral. Se você já conhece aqui o canal, bom, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho de notificação, que você curta o vídeo. Caso você ainda não conheça, não tem problema. No decorrer do vídeo você toma a sua decisão. Agora que eu consegui ajustar a camisa e mais ou menos o microfone, vamos para as métricas. Eu separei a primeira métrica, as métricas básicas que você tem que saber. O valor atual da empresa, da cota, está ali próximo de R$ 34, R$ 35. Em 52 semanas, o mínimo foi 31,48. Estamos próximos do mínimo. Em contrapartida, estamos longe do máximo, que foi quase que R$ 43. Se você perceber, o dividend yield, que é basicamente o principal indicador que as pessoas olham para poder comprar a BB Seguridade, que não deveria ser tão simples assim, já saiba disso, mas está na ordem de 11%. Deixa até aqui nos comentários se você já comprou alguma empresa olhando somente para o dividend yield. Eu sei que você já fez isso. Deixa aqui nos comentários qual foi a empresa, se você se arrependeu ou não. Vamos continuar com as métricas, agora pensando na métrica do lucro. Olha que interessante, o lucro líquido da empresa foi 2,2 bilhões, 20% aproximadamente. Porém, a gente tem que olhar também a questão do resultado de gestão financeira, 0,5 bi. Essas métricas, comumente, o investidor padrão ele acaba não analisando. E eu vou trazer outra métrica que você tem que saber. Se você trabalha, se você quer trabalhar, principalmente uma startup ou até uma grande empresa, perceba as métricas, os indicadores, os quais irão aparecer com frequência para você. O NPS, o Net Promoter Score. Quem nunca fez um NPS, quem nunca aplicou isso em sua empresa, quem nunca acabou participando de um questionário de qualidade nesse sentido. Bom, você precisa pensar em qual empresa você está trabalhando, porque isso é o mínimo que você faz para entender o seu cliente. Ele teve uma pontuação que ele chama de zona de qualidade, não sei mais ou menos o que ele quer dizer com isso. Bom, a queda de números de reclamações em 27%, isso é muito bom, e uma redução de churn, ou seja, ele está perdendo menos clientes, isso também é muito bom. Todo mundo sabe que para você adquirir um cliente novo, você tem um custo, chama de CAC, outro indicador que você tem que saber, custo de aquisição de cliente. É muito mais caro você pegar um cliente novo para trazer para dentro do que tentar lapidar aquele cliente que você já tem, oferecendo então outros serviços para ele. É muito mais, não somente fácil, mas mais barato você permanecer com esse cliente ao longo do tempo. Você aumentar o seu LTV, um outro indicador, você aumentar o tempo que aquele cliente continua comprando contigo. Coloquei esse outro indicador da BB Corretora. Já saiba que a BB Seguridade não é a mesma coisa que BB Corretora. Não é. Tem outros bebês dentro assim da empresa, tudo bem? Mas o que gera mais lucro é a BB Corretora, na ordem de 3 a 4 bilhões em relação ao lucro da empresa como toda. Ou seja, ela é muito importante. Não somente é muito importante, como, se eu não me engano, em 2032 existirá uma negociação em relação ao contrato que eles têm, se a BB Corretora ainda continuará com sua exclusividade dos produtos oferecidos. Será que isso vai acontecer? Provavelmente sim. Porém, quando esse contrato foi firmado, era um outro contexto. A BB Seguridade era muito menor. Hoje em dia ela é muito maior. Isso acaba levando a existir uma negociação um pouco mais ferrenha frente a essa exclusividade. Não quer dizer que não existirá, mas existirão outros benefícios pela outra parte. Perceba que o lucro, a receita, na verdade, da empresa, da BB Corretora, fica muito coligida em um item só. A questão dos seguros. E você deve pensar, presta atenção. E você deve pensar, pô, seguros com certeza é um excelente negócio, porque todo mundo tem. Eu vou falar com isso contigo
nas 5 análises, nos 5 erros que as pessoas costumam cometer quando pensam em BB Seguridade. Vamos para as últimas métricas, que são os indicadores de valuation. Bom, valuation nada mais é do que você determinar o valor da empresa. Observe que o P sobre VP está 6,57, o P sobre PL, ou seja, o preço sobre o lucro da empresa 7,73 e o dividend yield 10,76%. E quando a gente olha o dividend yield ao longo do tempo, é bem interessante porque o dividend médio dele nos últimos 5 anos é de 7,50%. E quando a gente olha o dividend atual, está maior. Sabendo disso, essa parte é importante. Vamos para os 5 pontos de análise. Quer dizer que BB Seguridade é a melhor empresa que paga dividendos da Bolsa de Valores e sempre continuará dessa forma? Não, isso não quer dizer. A primeira coisa que você deve raciocinar é o conceito. O que é uma empresa que era a melhor pagadora de dividendo? É a que paga mais dividendo, é a que paga de forma mais sólida, é a que paga sempre ali muito parecido, um crescimento padrão ao longo dos meses e anos. É uma empresa que paga sempre em um período específico muito mais do que outros períodos em específico, em outros meses. Qual é o seu conceito de melhor empresa pagadora de dividendo? E uma empresa ser boa pagadora de dividendo significa que ela tem saúde financeira? Será que o payout, será que o quanto ela está distribuindo é muito maior? Será que não tem algum detalhezinho aí perdido? Eu chamo a atenção para você em relação a esse detalhe, porque é muito comum na narrativa da internet dizer que tal empresa é a melhor pagadora de dividendo. Tudo bem, alguém quer fazer um vídeo nesse sentido? Não tem problema. Mas saiba que existe um marketing ali por trás, que a pessoa está tentando chamar a sua atenção para que você conheça aquele ativo. Eu quero que você entenda. BB Seguridade não é a melhor empresa pagadora de dividendo da Bolsa de Valores. Em contrapartida, sim, é uma excelente empresa. Sim, é o mote que os investidores, em sua grande maioria, acabam comprando tal ativo pensando no dividendo ao longo do tempo. Segundo a análise meio que equivocada, a gente achar que BB Seguridade é uma empresa que não tem um dono. A verdade é que 60% do patrimônio das ações da empresa estão vinculadas, são do Banco do Brasil. Ou seja, é uma empresa do governo. Isso é bom ou é ruim? É sempre um depende. Porque quando uma empresa é do governo e você está investindo nela, você espera receber mais. Quando é uma ação, quando é um ativo, você espera receber um pouco mais do que uma empresa do mercado tradicional, em relação a porcentagem, não necessariamente em valor nominal. Tudo bem? Em contrapartida, você tem que pensar que uma empresa que fica vinculada ao governo, ela pode sofrer algum tipo de interferência. E se isso acontecer, não tenha dúvida, a empresa irá cair bastante o seu valor de mercado. O preço, as ações irão cair de forma vertiginosa em um belo instante para o outro, que se observar ou se achar que está acontecendo algum tipo de interferência na empresa. Porque normalmente essas interferências, elas não têm um intuito de fazer com que a empresa venha lucrar mais. Não. Comumente essas interferências são por vieses políticos. Então eu preciso colocar o meu amigo que me apoiou aqui dentro e não tem problema se a empresa agora começar a dar negativo, porque o governo estará recebendo, o Banco do Brasil estará recebendo dividendos e está tudo bem. Esses detalhes, esses pormenores de ser uma empresa vinculada ao governo, você tem que levar em consideração quando você vai investir. Em contrapartida, ou seja, contrastando mais uma vez, por outro lado, uma empresa do governo também existe uma grande dificuldade de quebrar, porque você consegue intervir ao ponto que a empresa não quebre. Você é o dono da máquina de dinheiro. Eu sei que não é tão bem assim, pensando em BB Seguridade, mas já saiba que existe essa balança que você tem que levar em consideração, sempre quando você investe em uma empresa com essa peculiaridade. A terceira análise fica vinculada a BB Seguridade focar muito no agro. E o agro só vem crescendo. Isso quer dizer que BB Seguridade crescerá eternamente, irá crescer muito, principalmente que estamos nessa expansão do agro, cada vez mais tecnologia para o agro, cada vez o agro tem uma maior relevância, cada vez o agro acaba exportando para fora e tudo mais, e não é tão bem assim. O próprio governo acaba diminuindo o subsídio para a área rural. Isso acaba afetando, por exemplo, a área agrícola, que acabou diminuindo entre 40%
a questão do seguro e, coincidentemente, o governo também diminuiu na ordem de uns 40% o subsídio que ele acabava passando para o empresário, para o pequeno produtor, para a pessoa que ia lá bater na porta do banco, queria algum tipo de crédito, queria algum subsídio para poder conseguir pagar o seguro. No momento que o governo tira esse subsídio, inúmeros empresários, inúmeros pequenos agricultores mesmo, eles não conseguem mais arcar com esse preço do seguro. Ou às vezes eles fazem conta e pensam, não vale a pena, não utilizei esse seguro por muito tempo, eu vou acabar tirando, visto que não tenho mais o subsídio. Por mais que seja um setor que o Brasil sempre é lembrado, que o Brasil é a fazenda do mundo, não é tão simples assim. O Brasil, ele tem muito mais o pequeno empresário do que o grande empresário. Quando você corta alguns subsídios, isso impacta diretamente na empresa. O quarto ponto é a questão de seguro por si só. Quer dizer, todo mundo precisa de seguro. Cada vez mais a gente cria seguro para tudo. Seguro para carro, seguro para casa, seguro para fazenda, seguro para algo específico da fazenda, seguro para celular, seguro para tudo. Sabendo disso, quer dizer que o setor de seguro é perfeito, é maravilhoso? E não é. BB Seguridade, realmente, ela acaba abarcando 25% do market share, se não um pouco mais, em relação ao business principal dela. Isso não significa que o setor de seguro por si só é um grande setor. É um setor perfeito, é um setor que tem uma margem de lucro líquido muito boa. Não é. Setores de seguro, setores de plano de saúde, setores de varejo, principalmente o varejo, pensando no varejo do varejo mesmo, grandes empresas vendendo para todos os lugares do Brasil e etc. Eles costumam ter uma margem de lucro menor, às vezes até negativo, principalmente planos de saúde e principalmente empresas do setor de varejo. Sabendo disso, você precisa enxergar o setor de seguro como de fato ele é. É um excelente setor? Não. Mas é um setor que dá para ganhar dinheiro? Sempre dá. Principalmente quando você consegue oferecer inúmeros outros produtos vinculados, quando existe um subsídio do governo para poder ajudar a fomentar tal setor. E quando você está no Brasil, sabendo que o PIB, o primeiro setor em relação ao PIB do Brasil, percentualmente, é o setor do agro. E o quinto ponto é o que as pessoas ficam um pouco confusas. Osmar, a empresa vem lucrando bem mais quando a gente faz um comparativo em demais semestres. Isso é bom? Claro que é bom. Agora você precisa entender o porquê está lucrando. Isso é melhor ainda. Existe uma coisa chamada float. Dependendo do contexto, pode significar bem diferente. No caso, quando uma empresa de seguridade recebe o recurso financeiro, ela é obrigada a separar uma parte, pensando em possíveis sinistros. E até ela pagar o prêmio, ela pagar quando ocorre algum sinistro, ela pagar de fato para a pessoa aquele valor, aquele montante financeiro, ele fica investido, às vezes em títulos públicos, não vem um caso. O fato é, ele fica rendendo. E como a renda fixa, a taxa da economia, a taxa Selic, está acima de 10%, acima de 12%, 15%, esse retorno, pensando em um grande montante financeiro, acaba sendo significativo e entrando para a margem de lucro da empresa. Portanto, esse float que a empresa acaba tendo a partir desse mecanismo, eles acabam ganhando mais dinheiro e tendo um lucro maior. Mas e quando a taxa da economia cair? Bom, quando a taxa da economia cair, eles terão um lucro bem menor, pensando nessa operação. Por outro lado, mais pessoas terão seguro, porque mais pessoas pegarão empréstimos para poder girar novos negócios, mais pessoas comprarão carros, mais pessoas comprarão casas, pensando em seguro de forma geral, tudo bem? E mais pessoas farão seguro. Ou seja, existe sempre essa balança que puxa para cá e puxa para lá. Só que esse aumento do lucro em biosseguridade, eu sei que leva em consideração outros detalhes, mas o principal deles é exatamente esse. Sempre se atende isso em empresas de seguro. Isso é muito importante. Chegando agora aqui no ponto de... Osmar, se você tem BB Seguridade, você iria vender? Você vai vender? Você venderia? Não, eu não venderia. Por mais que o ativo ele acabou tendo essa desvalorização nesse curto prazo, eu chamo 6 meses, 1 ano, às vezes curto prazo. Bom, por mais que isso tenha acontecido, ainda vale a pena.
Se eu investir nessa empresa, existe um porquê por trás, existe um porquê ela está dentro do meu portfólio de investimentos. E nada em específico na empresa, nesse momento, existe para que tomasse qualquer outra decisão diferente disso. O business da empresa continua o mesmo. A margem da empresa está coerente com o mercado e com o seu histórico. É normal, às vezes, existir uma desvalorização para que a empresa volte ali em uma média. Não tem como você crescer sempre. Não é também assim. Com a diminuição, com certas flutuações, diminuição do subsídio, existe um problema na soja que pode parecer pontual para você, mas não é, pensando em macro. Existe um problema na soja, um problema no algodão, tem um tarifaço, não tem, o que vai acontecer? Alguns investidores já cancelaram o seguro. Esses detalhes que ocorrem num prazo de 1 ano, quando você olha para o longo prazo, não tem problema. No longo prazo, isso acaba virando ruído. Você tem que saber diferenciar o que é, de fato, algo que tem que chamar sua atenção, do que é ruído, do que é barulho. Você tem que saber diferenciar isso. Porém, se você deve comprar ou não, se você vai fazer sua análise em sua casa, você fala, poxa, será que eu devo comprar ou não? Isso também leva em consideração o seu portfólio. Será que você vai investir em empresas que ficam vinculadas ao governo? Será que você quer uma empresa que, por exemplo, pensando em growth, em crescimento, não faz sentido. Qual o sentido de investir em BB Seguridade, sabendo que você não investe em empresas vinculadas ao governo, que você quer só empresas de growth, crescimento 100%? Aí talvez seja um small cap, né? Uma empresa pequena. BB Seguridade é muito mais aquele investidor que já está meio que consolidado e quer ganhar seus dividendos ao longo do tempo e não tem problema de investir em empresas que têm ali um vínculo com o governo e etc. A grande verdade, sempre saiba disso. Todo investimento, ele tem um porquê. O porquê você vai tirar esse ativo da sua carteira, o porquê você irá incluir. A primeira pergunta quando você vende um ativo, ou antes de você vender o ativo e antes de você comprar o ativo, é qual o seu objetivo. Se você não quer investir no governo, por que você vai investir em BB Seguridade? Se você não pensa em dividendos agora, por que você vai investir em BB Seguridade? Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que é ainda do canal aqui, que eu acabo investindo R$50 mil em um investimento em um ativo da Bolsa de Valores do Brasil. Eu recomendo que você assista esse vídeo, importante. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.